Lembra quando o sonho da classe média brasileira era tirar um carro zero? Um Celta, um Gol, um Uno, o famoso carro popular. Era difícil, mas ainda era acessível. Hoje, esse sonho virou um verdadeiro pesadelo financeiro. Para comprar o carro mais barato, pelado, com manivela no vidro e acabamento de plástico duro no Brasil, você precisa desembolsar mais de R$70 mil. Estamos falando de veículos com motores 1.0 aspirados e espaço minúsculo. Se você fizer a conversão direta, esse valor é mais caro do que carros muito superiores, com turbo e segurança máxima, vendidos nos Estados Unidos ou na Europa. A resposta padrão que a indústria e os noticiários repetem há décadas é sempre a mesma. A culpa é do governo, o custo Brasil é inviável, é só imposto. Eles repetem isso para você não olhar para o outro lado do balcão. Mas e se isso fosse apenas uma meia-verdade? Uma cortina de fumaça? Sim, pagamos muito imposto. Mas existe um sócio oculto nessa conta que as montadoras não querem que você veja. Vamos tirar o elefante da sala imediatamente. Sim, o Brasil tem uma carga tributária insana sobre veículos. Ela varia entre 30% e 48% do valor final, dependendo do motor. É um manicômio tributário. Mas vamos fazer uma conta simples. Pegue um carro fabricado aqui no Brasil e retire todos os impostos federais e estaduais. O valor que sobra ainda é muitas vezes mais caro do que o preço final do mesmo carro vendido no México, na Argentina ou no Chile. Como isso é possível, se a nossa mão de obra é comparativamente barata e a matéria-prima é local? Bem-vindo ao conceito de lucro Brasil. Executivos da indústria já admitiram isso, e relatórios de bancos de investimento confirmam há anos. As montadoras historicamente operam no Brasil com margens de lucro muito superiores à média global. Enquanto nos Estados Unidos ou na Europa a margem líquida por unidade gira em torno de 3% a 5% em um mercado competitivo, no Brasil, em épocas de bonança, ela já passou de 10% a 15%. Eles cobram caro simplesmente porque nós pagamos. O brasileiro foi culturalmente condicionado a ver o carro não como um meio de transporte, mas como um troféu de status social, uma extensão da própria identidade. E as montadoras sabem disso. Elas precificam o carro não pelo custo de produção somado a um lucro justo, mas pelo quanto o consumidor aceita pagar sem se rebelar. E a triste verdade é que o brasileiro aceita pagar o dobro para manter o status. Mas a história do lucro Brasil fica ainda pior. Não é apenas que pagamos mais caro. Nós pagamos mais caro por um produto objetivamente pior. As montadoras praticam no Brasil o que engenheiros chamam internamente de depenação, ou, usando um eufemismo, tropicalização agressiva. Elas pegam um projeto global e, ao trazer a produção para cá, removem tudo aquilo que os olhos do consumidor leigo não veem no showroom. Isso significa retirar barras de proteção laterais nas portas, usar aço de menor resistência na estrutura do chassi, remover isolamento acústico, usar plásticos de pior qualidade e economizar nos itens de segurança ativa e passiva. Existem casos documentados de carros que, na Europa, tiram nota máxima de segurança. O mesmo carro, com o mesmo nome e a mesma aparência, fabricado no Brasil, tirou nota 0 ou 1 no Latinap. Se você bate a 60 km por hora na Europa, sai andando. No Brasil, com o mesmo carro, o resultado pode ser fatal. Eles economizam cerca de R$500 em aço de alta resistência na fábrica e cobram R$90 mil de você na loja. A justificativa é simples. O consumidor brasileiro não liga para a segurança, liga para a central multimídia. Então coloca uma tela brilhante de 10 polegadas no painel para distrair você do fato de que a estrutura do carro é feita de papelão. Agora você deve estar se perguntando, se é tão caro produzir e vender, por que eu não posso comprar direto da fábrica? Como compro uma geladeira, um computador ou um celular? A Tesla revolucionou o mercado vendendo direto pelo site, sem vendedor chato, sem loja física faraônica. É mais barato e mais eficiente. No Brasil, isso é proibido por lei. É a chamada Lei Renato Ferrari, a Lei 6.729 de 1979, criada ainda na ditadura militar. Essa lei obriga que, salvo raras exceções, todo carro novo seja vendido por meio de uma concessionária credenciada. Ela cria uma reserva de mercado para os revendedores. O problema é que a concessionária tem custos gigantescos: prédio espelhado, IPTU caríssimo, luz, estoque parado,
comissões, salários, claro, o lucro do dono. Quem paga essa conta? Você, embutido no preço do carro. Estima-se que essa intermediação obrigatória encareça o carro em cerca de 10% a 15% no Brasil. É um custo burocrático que não adiciona valor nenhum ao produto, apenas protege um setor que parou no tempo e usa sua força política para impedir a modernização das vendas. Mas aqui entra o segredo mais sujo de todos, o verdadeiro pote de ouro. Como o brasileiro paga R$90 mil em um carro ganhando um salário médio baixo, financiando em 48, 60 ou 72 vezes? É aqui que a mágica do dinheiro acontece para as montadoras. Para os grandes grupos automotivos, fabricar carro dá trabalho. Mas juros bancários no Brasil dão dinheiro fácil, limpo e com pouco risco. Quase todas as grandes montadoras possuem seus próprios bancos. Quando você vê taxa zero ou parcelas que cabem no bolso, cuidado, o diabo mora nos detalhes. Um carro de R$80 mil financiado em 60 vezes pode ultrapassar facilmente os R$140 mil no valor final pago. Você comprou um carro, mas pagou dois. Um para você e outro de presente para o banco da montadora. Em muitos anos, os relatórios fiscais mostram que o lucro financeiro da operação de crédito é maior do que o lucro operacional da venda do carro em si. O carro é apenas a isca de metal brilhante para te vender um contrato de empréstimo com juros altíssimos. No Brasil, o setor automotivo virou um setor financeiro que, por acaso, monta carros. Você notou que o Gol morreu, o Uno morreu, o Palio sumiu, o Celta evaporou? Isso não foi acaso. Durante a pandemia, com a crise global de semicondutores, as montadoras decidiram usar os poucos componentes disponíveis apenas nos carros mais caros, onde a margem de lucro é maior. Elas descobriram que é muito mais lucrativo vender um SUV de R$140 mil do que 3 carros populares. Foi aí que nasceu a gourmetização do mercado brasileiro. Pegaram plataformas de carros pequenos, levantaram a suspensão, colocaram plásticos pretos ao redor da roda, chamaram de SUV no marketing e dobraram o preço. O carro popular deixou de existir porque ele não é interessante para o acionista da montadora. Hoje, o foco é vender para a classe média alta que ainda pode pagar e para grandes locadoras que compram milhares de carros com descontos gigantescos. Se você é trabalhador assalariado e não consegue mais comprar um carro zero, sinto informar. Para as montadoras, você deixou de ser o público-alvo. E a concorrência? Que concorrência? Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram parecem marcas diferentes, mas hoje pertencem ao mesmo grupo, a Stellantis. Com poucos jogadores no mercado, um oligopólio, fica muito mais fácil manter os preços alinhados lá em cima. Para garantir que nada mude, existe a velha chantagem industrial. O setor automotivo é o filho mimado da economia brasileira. A cada poucos anos, ameaçam fechar fábricas e demitir milhares se não receberem mais bilhões em isenções e subsídios. O governo cede. Milhões do seu dinheiro viram incentivo. Quando o subsídio acaba, eles vão embora. Foi exatamente isso que a Ford fez em 2021. O carro no Brasil custa o dobro não por um único motivo, mas por uma tempestade perfeita. Impostos abusivos, lucro Brasil ganancioso, carros depenados e inseguros, uma lei arcaica que protege concessionárias, juros extorsivos e um oligopólio que vive de chantagem com o governo. Mas o ingrediente principal dessa receita somos nós. Enquanto o brasileiro aceitar pagar preço de imóvel em carro de plástico, financiado em 72 vezes para impressionar o vizinho, o preço vai continuar subindo. O carro no Brasil não é um bem de consumo. É um imposto sobre a vaidade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Obrigado por assistir e até breve.